Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelos meus desenhos antigos. Antes da gente começar, eu queria dizer pra vocês que eu tenho muitos desenhos mesmo, principalmente daquela época. Eu sempre fui uma pessoa que desenhei muito em quantidade mesmo, então eu vou mostrar pra vocês uma das pastas que eu guardei desses desenhos antigos, mas acreditem, existem muitas e muitas outras pastas que estão guardadas lá no meu estoque. Aqui comigo eu tenho essa daqui que eu acabei trazendo para fazer um vídeo aqui pro canal, então eu tô com esses desenhos aqui. Eles não estão assim muito organizados em ordem, porque na época que eu guardava esses desenhos eu só colocava eles na pasta sem nenhuma ordem específica, então eu nunca consegui organizar também por data ou qualquer coisa assim, porque naquela época eu também não assinava como eu costumo assinar hoje, com data e tudo mais. Então eu não sei exatamente de quando é cada desenho, mas pelo resultado deles, assim, né, pelo que eu vejo, eu imagino que esses desenhos que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu tenha feito entre os 13, 14 e 15 anos, que foi uma época que eu desenhei muito mangá e eu era muito influenciada por mangás como Sakura Card Captor, Sailor Moon, Love Hina, enfim, tava saindo um monte de mangá naquela época que eu colecionava e eu gostava muito, e vocês vão perceber que muitas das características, né, do traço dos autores desses mangás eu acabava absorvendo e usando, né, nos meus desenhos e nas minhas historinhas. E vocês vão ver aqui que eu também desenhava muitas páginas de quadrinhos, e eram umas páginas bem simplesinhas, feitas tudo a lápis mesmo, e eu desenhava na frente e no verso da folha, inclusive. Mas enfim, só pra vocês terem uma ideia que desde aquela época eu já gostava muito de ficar desenhando historinhas, inventar historinhas pra esses personagens e tudo mais. E não era nada assim super original, porque eu usava como inspiração mesmo esses mangás que eu lia, então existem muitos elementos assim que eu tirava dessas histórias. Então foi mesmo depois de muito tempo e depois de muita prática que eu consegui criar histórias usando os personagens que eu criava, mais originais, sabe? Então, nessa época eu ainda copiava muita coisa. Enfim, eu só queria mesmo mostrar pra vocês nesse vídeo que a gente sempre começa de algum lugar, sabe? Então, vocês que me acompanham aí nas minhas redes sociais, aqui no canal, no Instagram, e que veem os desenhos que eu faço hoje, acreditem, eu também já cheguei a fazer esses desenhos mais simplesinhos, eu já comecei de algum lugar. Então, para vocês, sabe, começarem a ver mesmo que todo mundo tem um processo, sabe? Todo mundo passa por um processo e por uma evolução. E eu sempre acho muito legal ver os desenhos antigos dos artistas que eu acompanho e entender a evolução deles. Eu tenho um outro vídeo, na verdade eu tenho outros vídeos em que eu mostro desenhos antigos, inclusive tem um muito interessante que é como encontrei o meu estilo. Eu vou deixar ele aqui nos cards para vocês verem, poderem acompanhar. E nesse vídeo eu coloquei outros desenhos além desses aqui que eu vou mostrar aqui hoje. Inclusive os desenhos que eu coloquei nesse vídeo são desenhos escaneados, então eles vieram um pouco depois, assim, dos que eu vou mostrar aqui hoje, porque foi numa época que eu já tinha scanner e eu consegui escanear meus desenhos, né? Dos desenhos que eu vou mostrar hoje, eu ainda não tinha scanner, eu só desenhava qualquer coisa e ia guardando numa pasta. E, infelizmente, eu não tenho muitos desenhos de infância mesmo, assim, de antes dessa época, de 11, 12 anos. E eu só tenho alguns, eu vou ver se eu encontro pra vocês, e se eu encontrar, eu faço mais um vídeo aqui, mais um tour pelos meus desenhos antigos pra mostrar esses desenhos pra vocês. Mas, infelizmente, eu sei que não tem muita coisa, sabe? Bom, como eu comentei com vocês aqui, vocês vão ver que tem muitas páginas de quadrinhos que eu costumava desenhar naquela época, e eu vou dizer pra vocês que, gente, essas são apenas algumas das páginas que eu desenhei. Eu me lembro de ter desenhado muitas e muitas histórias, algumas delas com mais de 100 páginas, tudo nesse mesmo padrão, sabe? Só desenho a lápis, desenhando frente e verso de uma folha sulfite. Então, só para vocês verem como eu sempre costumei ser uma pessoa que desenhava compulsivamente, praticamente. Então eu tava sempre desenhando, eu desenhava às vezes 3 páginas no mesmo dia.
E era uma forma que eu encontrei de me expressar as minhas ideias e tudo mais. Eu sempre fui uma criança muito tímida e tal. E essa era uma forma que eu me expressava. E nessa época eu desenhei muitos quadrinhos. Eu vou ver se eu encontro mais das historinhas que eu desenhei nessa época. E eu faço mais um vídeo de tour também, dessa vez só com as minhas páginas de quadrinho. Eu acho que vai ser bem interessante. E o mais interessante de tudo isso é reler as coisas que eu escrevia. Sério, às vezes eu não consigo acreditar nas ideias que eu tinha naquela época, assim. Eu não me lembro da onde que eu tirei aquelas ideias. Eu só sei que tem umas coisas muito engraçadas, e aí eu começo a pensar sobre também o meu gosto pra fazer historinhas de comédia, humor, ação, aventura e tudo mais. Eu acho que sempre esteve ali presente, sabe? E rever esses trabalhos me faz entender melhor como eu cheguei aqui hoje, sabe? Quais são as minhas referências, as coisas que eu gostava de ler e o tipo de humor que sempre me atraiu e que eu sempre coloquei nos meus desenhos, nas minhas historinhas. Então é muito curioso tudo isso e eu me divirto muito relendo essas coisas, sério. Eu não sei realmente de onde que eu tirava essas ideias, é umas coisas meio doidas assim. Mas enfim, no final eu convido todos vocês a reverem seus desenhos antigos, se vocês têm, né, esses desenhos guardados aí com vocês, porque esse é um exercício muito bacana pra gente se autoconhecer mesmo, entender um pouco melhor a nossa trajetória. E caso você ainda tenha essa idade, né, você ainda esteja nessa fase de desenho, não joguem fora seus desenhos, porque o seu eu do futuro vai agradecer muito por você ter guardado esses desenhos para você pegar daqui 10, 15, 20 anos e rever todos esses trabalhos que você fez e, sabe, dar essa sensação de nostalgia, de você entender melhor como você chegou ali. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e de acionar o sininho das notificações para não perder nada que eu posto por aqui. E até a próxima. Tchau!